nosso bom dia a todos. Que Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, de cada instante nos abençoe mais uma vez na nossa humilde tarefa que nós estamos reunidos aqui na manhã de hoje, que é uma oportunidade maravilhosa, né? A gente está reunidos numa casa de oração, buscando essa sintonia com um plano maior que nos assiste a todos, tá bom? Então, que Jesus nos abençoe na nossa pequena tarefa. Então, nós vamos fazer aqui as colocações para a manhã de hoje. A Terra, esse planeta que nos acolhe, ele possui cerca de 4 bilhões e meio de anos. E nós, que somos os hóspedes da Terra, nós estamos habitando este plano, esse planeta, há milhares de anos. Então, a Terra tem cerca de 4 bilhões e meio, isso é a ciência que comprova, e nós estamos aqui na Terra há milhares de anos. Por essa Terra já passaram diferentes civilizações. Conta-se também a ciência, mais de 20 civilizações já passaram pela Terra. Nós vamos citar, por exemplo, os assírios, os persas, os celtas, da qual Allan Kardec em seu passado fez parte, os gregos, os romanos, sendo que os antigos que fizeram parte desse povo que veio para a Terra, a maioria já retornou aos planetas de origem. Vieram, deixaram seus rastros, passaram pela experiência necessária e retornaram. Muito bem. Nós aprendemos com a doutrina espírita que civilizações ou grupos sociais são campos de experiências por onde nós passamos. Para quê? Para adquirir valores para a nossa alma, valores do espírito. Então, civilizações, desde as mais antigas, que já não se encontram mais aqui, até as de hoje, são campos de experiências para o espírito imortal. Muito bem. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui vivenciando experiências em terras do Brasil, que tem cerca de 500 anos no Brasil, desde que ele foi descoberto, ok? Mas nós somos espíritos milenares, nós temos mais do que 5 séculos de existência. Nós não somos do Brasil, nós somos muito mais antigos. Eu vou colocar aqui, fazer aqui uma colocação generalizada, porque existem vários pontos aqui. Mas 500 anos ou 5 séculos do Brasil cabem no máximo 3 ou 4 reencarnações, de uma forma generalizada. Nós somos muito mais velhos do que 300, 500 anos. Dá para entender isso? Dá para a gente captar esse conceito? Nós não temos só 500 anos aqui no Brasil. Nós somos muito antigos. Então, hoje, nós estamos no Brasil. Mas nós já passamos por outros lugares da Terra em diferentes experiências, ok? Como cita Emmanuel. Muito limitado que eu vou falar dele. Nós já falamos diferentes idiomas, nós já partilhamos diferentes culturas,
variados aspectos físicos. E nós já passamos pela Terra em outras civilizações. E todas essas experiências que nós passamos, elas foram sendo no decorrer das eras gravadas em nosso espírito. E hoje, embora estagiando no século 21 em terras do Brasil, nós trazemos em nós valores, condicionamentos, tendências, saberes amealhados de outras jornadas que nós passamos. Deu para entender isso? Por isso, tendências que nós temos. Nossa, eu tenho uma facilidade para aprender determinada língua. Nossa, eu tenho uma sintonia com aquele país, que eu cresço, viro adolescente, adulto e vou embora. A Malu, por exemplo, tem 2 filhos que moram no exterior. Casaram lá, inclusive ela está lá. Casaram lá. Por que essa sintonia, essa coisa que nos chama para outras experiências que aqui não tem nada a ver conosco? Nossa, aquele sabor, nossa, falar aquela língua, nossa, parece que eu já vivi isso. Quer dizer, são experiências que nós já passamos, ok? Vamos amealhar isso aí. Então, o nosso convite para a reflexão dessa manhã é fazermos aqui comentários sobre uma comemoração que tem origem em recuados tempos da história, mas que nos dias de hoje permanecem essas comemorações vivas em grande parte da humanidade. É o Carnaval. Os nossos comentários vão ser sobre essa data. Vamos ver então. E nós vamos fazer esses comentários sobre os 2 aspectos. O aspecto da doutrina, ou seja, o que os espíritos nos ensinam, o que a doutrina espírita nos clareia, e a luz da história, porque essa data é antiga, essa data vem lá de trás, tá? Então, o nosso objetivo aqui não é fazer juízo de valores, é certo, é errado, é moral, é imoral, porque na verdade, veja bem, tudo são experiências para o nosso espírito que é imortal. Temos que trazer isso na cabeça. Nós somos espíritos imortais e tudo são experiências que vão sendo incorporadas ao longo dos milênios em nossa alma. Então, veja bem. Se essas experiências são positivas, elas ficam gravadas em nós. Então, eu aprendi, é uma coisa boa que eu vivi lá no passado, faz parte, são degraus de ascensão para a minha alma. Agora, se elas são negativas, são experiências que eu passo e que não são boas para o meu espírito, elas vão precisar ser sublimadas, transformadas ao longo da evolução. Então, veja bem, e as leis divinas têm mecanismos para isso. Então, veja bem, vamos repetir. Se as experiências foram positivas, são degraus. Se foram negativas, precisam ser transformadas. E as leis divinas têm mecanismo. Então, qual que é o mecanismo que a lei divina usa para corrigir aquilo que nós fizemos de errado ou que deixamos de fazer? Qual que é o mecanismo? É a reencarnação. Entenderam? É a reencarnação. Está lá no Livro dos Espíritos. O que eu deixei de fazer e que precisava ter sido feito, ou que eu fiz de uma maneira equivocada, ela vai precisar ser arrumada. E as leis divinas têm mecanismos, que é a reencarnação. Então, veja que interessante.
No conceito da espiritualidade, reencarnação é sinônimo de filtro. O que é filtro? É purificar. Eu tenho uma água, eu quero uma água pura. Eu ponho lá no filtro, as impurezas saem, a água fica boa. Então, nós estamos encarnados hoje passando por processos de purificação. Coisas boas, degraus. Coisas equivocadas, as leis divinas agem. Pecado, coisa errada, coisa imoral, tira isso da cabeça, não julgue. São experiências. Eu costumo pensar assim, num copo, o copo cheio. Enquanto aquele copo não estiver cheio, não basta para nós estamos bebendo. O copo encheu, não precisa mais. Então, a maioria das nossas coisas, o copo ainda está pela metade. Então, nós precisamos... Tem outras pessoas que aquele copo já encheu, não tem mais necessidade de eu beber aquilo. Então, eu descarto, tá? Então, isso varia de pessoa para pessoa. Então, para compreendermos esta festa popular, que abrange não só o Brasil e vários países, nós temos Canadá, Espanha, Japão, Suíça, França, cada um com sua cultura e experiência. Eles vivenciam o carnaval. Carnaval significa festa do povo, do grupo, daquela civilização. Então, vários países têm a sua festa. A França, o Carnaval de Nice, tão comentado. Então, eles têm. Nós vamos fazer, então, uma viagem no tempo. Então, veja bem. Por que a viagem no tempo? Porque a gente não pode esquecer que nós somos seres que possuímos muito mais do que, vou olhar aqui para nós, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Muito mais. Não temos só isso. Só isso? Nós temos milhares de anos de experiência. Ah, eu tenho 80 anos. Não! Você tem 80 anos aqui, ó, na genética. Mas o que está aqui dentro são experiências e mais experiências. Então, não julguemos. Ah, aquele espírito, olha que coisa imoral. Não. Ele está passando por uma experiência. Um dia aquilo vai encher o copo. Ah, pelo amor de Deus, não aguento mais. Pode durar uma encarnação, 2 encarnações, entendeu? Então, e pense bem, acima disso, leis perfeitas, que são as leis de Deus, que são misericórdia, bondade, mas também justiça, quer dizer, bom? Ok. Então, nós vamos recuar agora a milênios, tá? Muito antes de Jesus. Jesus esteve entre nós há 2000 anos. Mas nós vamos muito antes de Jesus. Jesus não estava na Terra. Vamos pegar 6.000 anos antes de Jesus. E é onde está a raiz. Olha, raiz. Pensa numa árvore, está lá no fundo a raiz. Destas festas populares que hoje, eu vou depois falar, estão no Brasil, tá? Lembrando que nesses tempos afastados de 5.000 anos, 6.000 anos, aquela civilização, os povos eram pagãos, idólatras, deuses, ok? Muitos deuses, faziam sacrifícios, não é como nós avançamos, nós já fizemos parte, viu? Fizemos parte lá. Veja como nós avançamos, ok? Mas os povos eram pagãos, eram idólatras. Muito bem. Então, entre as grandes festas populares do passado, eu vou agora destacar, gente, alguma delas, porque estão muitas, cada civilização tinha a sua, as várias festas. Algumas delas até chegarmos nos dias do Brasil. E nós vamos perceber uma coisa muito séria.
a analogia que tem lá atrás com os dias de hoje. Por que será? Porque, será que nós estávamos lá? Será que já nós fizemos parte lá? Hein, doutor? Claro. Muitos de nós estávamos lá. Eu não falei que a gente é muito mais antigo do que 5 séculos de Brasil? O Brasil tem 500 anos. E onde que nós estávamos? Nós estávamos em outras terras. Para não falar outros planetas. Eu não vou tocar nesse ponto aqui. Pelo amor de Deus, não dá. Mas poderíamos estar até em outros planetas. Mas estávamos aqui em terras, né? Do nosso planeta Terra. Então eu vou colocar aqui, fiz esse cartazinho aqui, que para mim é muito didático, tá? Eu até estudo quando eu estou fazendo. Para a gente perceber a origem destas festas. Eu vou citar algumas para a gente ver. Nós vamos lá atrás, tipo 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, entre os gregos, a Grécia. Eles tinham naquela época uma festa chamada Dionísias, que eram em homenagem a um deus chamado Deus Dionísio, que era o deus do vinho, da alegria e da festa. É engraçado que naquela época essas festas populares tinham muita mescla com divindades, entendeu? Era tudo misturado, festa com Deus, com templo. Então o que acontecia? O templo de Dionísio ficava fechado o ano inteiro para o povo, aqueles templos imensos. Mas quando chegava fevereiro, ele era aberto em honra ao Deus, porque iriam se abrir os tonéis de vinho da colheita anterior, porque o vinho era um meio de social deles, a cultivo do vinho, ganhavam com o vinho, cultivavam o vinho o ano inteiro, e quando chegava fevereiro, os tonéis seriam abertos, os templos se abriam, o povo era convidado, e que acontecimento! O povo então, tá bom? Pelas ruas, cortejos escoltando o carro do Deus Dionísio. A multidão ia em procissão atrás do carro. Abastecido de vinho, o povo desfilava montado em jumentos, faziam deboches, usavam fantasias, mulheres seminuas, homens cobriam-se com peles de animais. Nossa, não tem nada a ver com as festas hoje, né? Tem alguma analogia? Povo na rua? Tá, muito bem. Como se comemorava a abertura dos tonéis de vinho, o povo bebia e fazia coisas que, se tivesse sem beber, nem imaginava fazer. Bom, não tem nada a ver conosco. Eu estou citando uma coisa de 6.000 anos atrás. Muito bem. Vamos dar continuidade. Vamos chegar agora em Roma. Em Roma, não pode deixar carta. Em Roma, nós temos a festa popular chamada Bacanais, em homenagem a um deus chamado Baco, era também um deus. Então hoje, quando a gente fala, por exemplo, você fala alguma coisa sobre bacanal, é assim, nossa, aquela festa lá foi um bacanal. Nós estamos se referindo a essa festa do passado de desregramento, orgia e bebida. 6.000 anos atrás. Nós evoluímos bastante, graças a Deus, né? Houve um tempo em que as bacanais foram proibidas pelo Senado da época. Aconteceram tumultos envolvendo 7.000 pessoas. Muitos foram condenados à morte, prisões por excesso de
toda sorte. Muito bem. Temos as Saturnais, realizadas em Roma, em dezembro, em homenagem ao deus Saturno. E esse deus era o deus da igualdade. Então, o que acontecia? Os escravos da época, porque havia escravos, não os negros que vieram da África, mas os povos que eram escravizados. Então, como era a festa da igualdade, esses escravos se vestiam de senhores e desfilavam, era permitido. Então, punham aquelas capas. Vocês já viram como tem capas no carnaval, naqueles desfiles? Presta atenção. As chamadas festas. Okay. E havia os cursos. O que eram cursos? Grande desfile em que a nobreza se exibia e era assistida por multidões. Máscaras grotescas eram usadas pelo povo. Essas máscaras daquele passado eram máscaras de mortos. Eles faziam máscaras e usavam. Então, era um terror aquilo, tá? E havia o Rei Momo. Vocês lembram do Rei Momo? Era um personagem do teatro grego. Só que esse Rei Momo, ele era uma figura de deboche, de zombaria, porque era uma pessoa que possuía deficiências mentais. Então, eles pegavam essa criatura, punha lá aqueles enfeites, aquelas roupas, e transformavam no Momo. E gozavam, e usurpavam, e faziam os deboches, e tudo isso no meio do povo que assistia, das sacadas e tal. Gente, era mais ou menos isso que acontecia no passado. Mas agora nós vamos avançar no tempo. Tudo isso acontecia, várias civilizações. Eu citei aqui alguma coisa. Tudo isso acontecia. O tempo passa e Jesus vem à Terra, há 2000 anos atrás. Ele deixa a sua mensagem, 3 anos, e retorna ao mundo espiritual. Muito bem. Após a partida de Jesus, os primeiros 300 anos depois que ele vai embora, os discípulos desencarnam, aqueles primeiros seguidores partem para o mundo espiritual, não tem mais os apóstolos, então é chamado aquele cristianismo primitivo, os 300 primeiros anos. E o que acontece? Esse movimento cristão antes puro, pertencendo somente àqueles seguidores próximos, não tem mais, porque eles foram embora. Eles se aliam ao Estado romano, que tinha todo o poder da época. Então, aquele cristianismo primitivo dos primeiros 300 anos se alia ao Estado romano. E forma-se ali a estrutura da Igreja Católica. Católico quer dizer universal. Então, aquele cristianismo puro não existe mais. Jesus já tinha ido embora, os primeiros seguidores, aquilo vai se transformando, se alia ao governo da época, que era Roma, ok? E se forma aí a base da igreja. Então, o que acontece? A igreja agora, aliada ao Estado romano, ela quer dominar estas festas, que não aguentava mais esse povão. Todo ano aquele povo, e Roma, ela dominava o mundo naquela época, então ela quer dominar as festas, quer proibir o povo de fazer tudo isso aqui que ela fazia. Ela consegue? Não. Ela vai conseguir pelo menos disciplinar a data. A gente não consegue fazer o povo. Tenta parar o carnaval no Brasil. Ó, o governo fala assim, a partir do ano que vem não vai existir mais carnaval. O povo vai aceitar? Não. Aqui também não conseguiram. Então, eles vão inventar aqui uma desculpa. Então, o que eles vão fazer? Eles vão, pelo menos, colocar a festa antes da quaresma,
O que é a quaresma? São aqueles 40 dias que Jesus ficou no deserto, jejuando, orando, simbolizando o povo, então, se recolhendo. Então, o que acontece? Vocês podem fazer tudo isso aí, mas quando chegar a época da quaresma, vocês não podem fazer mais 40 dias dentro de casa, depois que já se esbaldou tudo, ok? Então, eles conseguem disciplinar, o que até hoje acontece, mas resolve. Tem quaresma hoje? No meu tempo tinha, hoje não tem mais. Entenderam? Então era isso, por isso que saiu então esse festejo popular, 40 dias que Jesus passou no deserto, né? Então agora vinha na quaresma o jejum, a penitência, o recolhimento. Eu fiz tudo aquilo no carnaval, mas agora eu vou me penitenciar. Foi o que eles conseguiram. E a palavra carnaval, ela vem do latim, quer dizer carne levare, ou seja, suspender a carne, retirar a carne, ou seja, o povo ali tinha que ficar, antes do carnaval, deboche, mas depois no carnaval simbolizando o recolhimento, a pureza íntima, sem poder fazer coisa errada. Muito bem. Agora vamos chegar no Brasil. Como é que isso aqui chegou no Brasil? Vamos ver como é que foi? Muito interessante como é que chegou no Brasil. A história registra que o ano de 1641 surge oficialmente o carnaval no Brasil, há cerca de 380 anos atrás. Carnaval estipulado aqui no Brasil. Por que ele surgiu? Olha, gente, política, tá? O que aconteceu? Nessa data, Portugal e Brasil eram unha e carne, tudo política. O governador de Salvador, lá na Bahia, resolveu fazer no Brasil uma grande festa popular para comemorar a ascensão de Dom João VI como rei de Portugal. O povo adorou. Olha, Dom João vai ser rei lá em Portugal, então nós aqui no Brasil vamos comemorar. Então é feito aí a grande festa, desfiles, danças, músicas, multidões na rua. Era a época da escravidão, então os escravos poderiam dançar, pular, suas músicas, suas vestimentas. E paulatinamente essa festa, que foi inaugurada para comemorar a ascensão de Dom João VI lá em Portugal, ela tomou campo aqui no Brasil. Então, tudo quanto o governador vai vir para o Brasil, vão fazer uma festa para recepcionar. E a coisa foi desenvolvendo. E chegou, então, até os dias de hoje. Então, o Carnaval, uma das maiores festas populares do Brasil, que teve esse sentido aqui. Favor ou contra? Cada um com suas conclusões. O livre-arbítrio aqui é soberano, mas nós vamos citar aqui o capítulo 2 do Evangelho. Está escrito assim: Deus não condena os prazeres terrenos, mas o abuso desses prazeres em prejuízo aos interesses da alma. Então, cada um sabe de si. Se aquilo está sendo um degrau para a minha evolução, eu posso até participar, eu não estou me comprometendo, certo? Mas se aquilo está sendo motivo para um reajuste no futuro, isso aí, certo? As leis divinas são perfeitas, ok? Então, essa é mais ou menos a história do Carnaval. Lá do passado, chegando ao Brasil, né? Por esse motivo político e depois tomando rumo aí, como está nos dias de hoje. E eu gostaria então, já quase partilhando o finalzinho da nossa exposição, finalizar com uma passagem de Emmanuel e de Chico Xavier, muito interessante. Eu acho que uma grande parte aqui conhece essa história. É a história da cidade estranha. Não sei se a Vânia... Cidade estranha. Muito interessante. A história começa assim.
há cerca de 70 anos atrás, ou até mais, o Chico Xavier, em pleno vigor da sua tarefa, ele é levado pelo Emmanuel através de um desdobramento, ou seja, a saída do seu espírito, até uma região muito densa da crosta terrena, uma região umbralina. É levado até lá. E o Chico, então, descreve, quando ele chega próximo àquele local, ele descreve que uma multidão de espíritos se exibiam, dançavam em meio a músicas atordoantes. Olha, gente, eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui, mas as músicas nos dias de hoje, não? Sem comentários, né? Qual será a origem? De onde vem essa intuição dessas músicas, dessas danças? De onde vem? O que vocês acham? É criado pela mente? Ou é inspirado e intuído? Ou são faixas de vibração que a pessoa adentra? Não estou aqui fazendo, estou só aqui entrando. Ele ouve aquilo, ele vê aquilo, e Chico, espantado, dá um nome ao local de cidade estranha, pois observa luxúria, degradação, sensualismo daquela população que se espalhava pelas ruas, pelas praças, daquela estranha cidade, aquele barulho, aquela roupagem, aqueles espíritos. E havia os chefes, porque sempre tem aquele que comanda, aquele que manda, e eles eram carregados em carros alegóricos e andores. Eu vou citar o que está escrito. Esses carros tinham a forma de órgãos sexuais. E esses chefes estavam em cima desses carros e eram seguidos por uma euforia degradante de pessoas, e o Chico está bobo. E Emmanuel esclarece, então, olha, Chico, todos esses festejos aqui, tão parecidos com o Carnaval da Terra, é, na verdade, uma festa de despedida. Esses espíritos que estão partilhando dessa festa já foram intimados a reencarnar brevemente na Terra. Então, como se fizesse essa festa se despedindo daquele lugar. Esse acontecimento foi há mais de 70 anos. E depois veio a informação que esses espíritos já estão entre nós. Essa comunidade dessa crosta terrena, dessa cidade estranha, reencarnou. Basta a gente analisar as profundas mudanças na coletividade terrena de décadas para cá. O aumento de vícios, da violência, a degradação da música, o suicídio. Então a gente percebe que tudo tem uma origem, nada acontece por acaso. Então nós estamos em meio a essa situação, sem julgamentos, não há juízo de valor, mas nós estamos analisando. Que a gente possa, queridos irmãos, à luz dessas festas, que não tem como a gente fugir na televisão, na internet, na conversa, na rua, tal, manter o nosso padrão de vibração, né? A sintonia com o alto, porque o momento da Terra é esse. Certo, Vânia? Então, que Jesus nos abençoe, que a gente tenha a cada instante do nosso dia o coração e a mente sintonizados com padrões superiores, sem julgamento. Lembrando o que eu disse no começo, tudo faz parte de experiências. O copo um dia vai estar cheio e isso não vai bastar mais para todos nós. Eu agradeço muito pela atenção e que Jesus nos abençoe e nos fortaleça na nossa jornada. Que assim seja.